Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui. Antes de mais nada, agradecendo ao carinho de vocês, né, a quantidade de e-mail que continua chegando, os relatos, as dúvidas, né, e também agradeço essa turminha do bem que está sempre aqui me auxiliando, sempre me deixando à vontade para falar com vocês. Então hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha vida, né, um pouquinho da minha história. O meu primeiro vídeo no canal foi exatamente contando um pouquinho da minha experiência com a espiritualidade, um pouquinho, né, da minha vivência. Só que, né, esse vídeo acabou sendo excluído, eu até tentei recuperar ele com o YouTube, mandei alguns e-mails, só que até agora não chegou. Então vou eu de novo, né, contar um pouquinho para vocês a história que eu havia contado logo no começo, até para que vocês entendam um pouquinho do meu trabalho, para que vocês me conheçam um pouquinho. Então vamos lá. Eu expliquei no outro vídeo, né, que eu tenho uma sensibilidade, digamos assim, desde muito novinha, né, desde muito menininha, assim, eu já via coisas que as pessoas não viam, né, eu sentia coisas que as pessoas não sentiam, então pra mim era tudo muito confuso, muito medrosa. Eu contava para minha mãe o que estava acontecendo, ela me levou a alguns médicos, né? A gente fez todo um trabalho aí físico, mas mesmo assim continuou ao longo do tempo. Até que chegou uma determinada situação da minha vida, onde eu já estava um pouco mais crescidinha, onde eu já sabia de tudo, e eu sentia de fato que existia alguma coisa diferente. Eu estava vendo coisas que as pessoas não viam e eu comentava. Por exemplo, eu entrava num lugar, tinham 4 pessoas ali, eu via 8 pessoas, eu via 9 pessoas, né? E eu percebia que as pessoas não estavam vendo as pessoas que eu estava vendo, mas em compensação, aquelas pessoas que estavam a mais, elas me reconheciam, elas vinham até mim e às vezes me assustava. De fato, me assustava, né? Então foi aí que eu fui aprendendo o que era a espiritualidade no sentido de você ver pessoas desencarnadas. Eu vou ser clara para vocês, ver pessoas que já não estão mais aqui no nosso plano. E uma história que eu vou contar para vocês que é bacana, aconteceu com um trabalho, né? Eu fui casada, né? Fiquei aí um tempo afastada do mercado de trabalho e aí houve uma separação. Eu fiquei com um filho pequeno para cuidar e aí vamos procurar um emprego, vamos procurar um emprego. E aí eu fui trabalhar numa empresa mesmo de terceirização, mas também trabalhava com mão de obra, né? Então era como se fosse uma fábrica. E eu tô lá trabalhando e o setor que eu trabalhava só trabalhava mulheres, né? Não tinha homens, os únicos homens que passavam por ali eram os mecânicos para arrumar as máquinas. Então, e fazia pouco tempo, fazia umas 2 semanas mais ou menos que eu estava lá. Enfim, né? Eu cheguei um belo dia para trabalhar, comecei o meu ritmo de trabalho, eu trabalhava no período da tarde, e aí saímos, né, pro café. Quando eu volto, né, que eu estou lá na máquina trabalhando, eu fui tomada por uma força que me fez olhar para o lado, né? E quando eu olhei para o lado, eu avistei um homem. Eu imediatamente olhei para ele, baixei as minhas vistas, continuei fazendo o meu trabalho, mas assim foi muito rápido. Quando eu me dei conta, ele já estava do meu lado. E aí eu percebi realmente que ele era, né, um desencarnado, que ele não era uma pessoa física. E ele chegou até mim e se apresentou, deu o nome dele e falou para mim: olha, eu quero que você dê um recado para aquela pessoa. E na direção que ele apontou, eu reconheci a minha encarregada. Na hora, eu fiquei tão assustada que eu falei pra ele assim: não, eu não vou fazer isso. E ele falou: ah, vai. Você vai falar com ela, porque senão eu não vou te dar sossego. Eu vou ficar aqui com você, eu vou te acompanhar. Passou mil e uma coisa, gente, pela minha cabeça naquele momento. Uma sensação de medo, uma sensação de que iam achar que eu era louca, como assim? Eu ia perder o meu emprego, né? Eu tinha acabado de ser colocada ali naquele trabalho. Mas eu acabei indo. E eu cheguei até a minha encarregada, ela estava ocupada fazendo outras coisas, e aquele monte de mulheres, tá? Detalhe. Só que eu cheguei até ela e chamei ela pelo nome e falei pra ela: olha, fulana, você conhece o Toninho? Na hora que eu falei esse nome, né, o Antônio, que se chama Toninho, ela botou 2 olhos assim, pessoal, me olhou assustada e falou: por quê? Você conhece ele?
Falei, olha, eu não conhecia, né? Tô conhecendo hoje. Ela ficou me olhando assim, eu falei, bom, ele está aqui do meu lado e pediu para que eu te desse um recado. Naquele momento, ela começou a chorar e perguntou para mim, que brincadeira é essa? Eu falei, não, não é uma brincadeira, eu preciso dar um recado porque ele está aqui. E aí ela foi me levando para a sala dela, né? Só que ela estava chorando. E as pessoas que estavam do lado, que trabalhavam com a gente, não sabiam o que estava acontecendo porque não conseguiam ouvir, só conseguiu ver a expressão de choro dela. E já começaram a me olhar, todo mundo assim me fuzilando, sabe? Tipo, como assim? Você entrou agora e já tá fazendo a nossa encarregada chorar? Bom, eu fui para a sala com ela. Cheguei na sala e eu expliquei, falei, olha, ele está aqui do meu lado, pediu para que eu te desse um recado, falou para mim que você tem 3 filhos, que vocês tinham 3 filhos, falou o nome dos filhos, e aí foi quando ela foi se acalmando, né, e foi escutando de fato o que eu tinha para falar. E aí eu passei o recado, né? E ela foi se emocionando e ela perguntava pra mim a todo momento, mas aonde ele tá? Bom, agora ele tá aí do seu lado, tá atrás de você, né? Ele tá dizendo pra você que te desculpa, que você, né, pode ficar tranquila, que você não teve culpa nenhuma. E aí ela foi se acalmando. Bom, eu passei o recado, né, que esse espírito queria que eu passasse o recado. Ele de fato foi embora, ele não me acompanhou, ele não voltou mais. Eu acredito sim que ele precisou usar, né, da minha experiência para poder passar esse recado, para poder tirar o peso que ela tava. E aí ele realmente alcançou a luz. Né? E aí depois ela veio, contou para mim qual era a situação. Na verdade, eles eram casados há alguns anos e eles tinham tido uma briga. Nessa briga, ela estava muito entristecida porque ela acreditava que ele tinha traído ela achava ele muito mulherengo e surgiu uma viagem para ele fazer e ele falou para ela, né, olha, eu tô indo viajar, queria que você se despedisse de mim. E ela com muita raiva não quis. E ele pediu um beijo, pediu um abraço, ela falou que não ia fazer isso, né, ele se despediu dos filhos, na época os filhos eram pequenos, se despediu dos filhos, voltou até ela e falou, olha, eu vou viajar, né, pode ser que eu vá e não volte mais. E ela na hora da raiva, mulher tem disso, né, ah, pode ir, não sei o que, não vai fazer falta. E realmente, ele foi, não conseguiu chegar no destino dele, até muito próximo de casa, ele sofreu um acidente, né, de carro e ele veio a falecer. E aí ela ficou com muita culpa. Ela sentia culpa porque ela não se despediu dele, porque ele havia pedido um abraço. Então aquilo estava matando ela, né, remoendo ela. Então ele veio justamente por isso, para poder dizer para ela que ela ficasse em paz, né, que ele tinha perdoado. E veio também para passar um recado de um dos filhos, né, que estava tendo uma complicação aí de saúde, que ela também não sabia. Ela veio saber através desse recado e aí levou o filho ao médico, descobriu de fato esse problema de saúde. E aí tudo bem, ficou tranquilo, ela conseguiu, e assim, isso foi bacana. E aí eu tô dizendo pra vocês, pessoal, porque foi uma experiência pra mim que foi uma das marcantes que eu tive, dentre uma das que eu sempre tenho, mas foi uma que me emocionou muito, porque às vezes a gente deixa de dizer eu te amo, às vezes a gente deixa, né, de falar o quanto a pessoa é importante, por ego, né, por picuinhas assim, que às vezes a gente não tem tempo de falar pessoalmente para aquela pessoa o quanto ela é importante. Então isso ficou uma experiência muito legal para mim. Depois disso nós tivemos um contato muito mais próximo. Ela foi assim uma pessoa de luz na minha vida. Eu ainda continuei trabalhando, não fui mandada embora. Continuei trabalhando na empresa lá na indústria durante um tempo. Inclusive ela me auxiliou muito porque eu também estava recém-separada, tinha um filho pequeno para cuidar. Foi muito difícil, né, essa separação com meu filho no sentido de que ele tinha papai e mamãe todos os dias em casa e de uma hora para outra a vida dele realmente deu essa guinada, né? Os pais se separaram, a mãe que ficava em casa com ele teve que de fato trabalhar. Então, assim, às vezes eu tinha, por problemas de saúde do meu filho, eu tinha que não ir trabalhar, ou eu tinha que sair no meio do serviço, e tudo isso ela tomou conhecimento, ela ficou do meu lado, ela sempre me auxiliava, ela teve um sentimento de gratidão muito grande por esse contato. De fato, esse recado que foi dado para ela tirou o peso que ela tava da culpa, o sentimento de que ela poderia ter feito mais e que ela não fez. Então é isso, pessoal. Eu vim deixar esse recado para vocês porque assim foi um dos mais marcantes para mim no sentido disso mesmo, de que às vezes a gente esquece de dizer para o outro o quanto ama e às vezes o outro vai embora sem ter o tempo de saber da sua boca, né? Ele, claro, depois que ele estava num outro plano, ele presenciava tudo o que estava acontecendo, mas ele precisava
dizer para ela que ele perdoava e o quanto ele amava ela. Então, gente, muito bacana, né? Muito bacana. Depois eu venho aí com o tempo, contando outras experiências para vocês. Essa não foi a primeira experiência nem a última, mas foi a que mais me emocionou de fato. Foi a que mais mexeu comigo no sentido disso, de que às vezes a gente deixa de falar pelo outro, né? Porque você tá chateado, porque você bronqueou com alguma coisa e você nunca sabe. O dia de amanhã às vezes não dá tempo, de fato, de você se despedir de alguém que a gente ama muito. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Se vocês gostaram, se vocês, né, têm uma experiência como essa para partilhar comigo, comenta, deixa o joinha de vocês, né, compartilha com outras pessoas e vai ser muito legal, tá bom, gente? Gratidão, gratidão e namastê.